Cultura organizacional e motivação, o DNA emocional das empresas de sucesso, uma proposta contemporânea de líderes estratégicos direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. A cultura organizacional e a motivação vêm sendo compreendidas, nas últimas décadas, como dimensões centrais para a sustentabilidade e o desempenho das empresas em contextos marcados por intensa competitividade, transformação digital e complexidade socioeconômica. Este artigo tem como objetivo analisar a relação entre cultura organizacional e motivação, entendendo-as como componentes do DNA emocional das organizações de sucesso, bem como discutir uma proposta de atuação para líderes contemporâneos orientados ao desenvolvimento humano e à alta performance coletiva. Adota-se uma abordagem teóricos-analítica, de caráter qualitativo e exploratório, baseada em revisão de literatura nacional e internacional recente, reunindo contribuições clássicas e contemporâneas sobre cultura, motivação, liderança e comportamento organizacional. São discutidos os modelos de cultura organizacional de Schein, Hofstede e Denison, articulando-os a teorias de motivação humana, como a hierarquia de necessidades de Maslow, a teoria dos dois fatores de Herzberg e a teoria da autodeterminação de Deci e Ryan. A análise evidencia que culturas organizacionais coerentes, éticas, inclusivas e orientadas a propósito tendem a fortalecer o engajamento, a satisfação e o bem-estar no trabalho, favorecendo resultados superiores e inovação contínua. Argumenta-se que o líder contemporâneo deve atuar como arquiteto de sentidos, mediador emocional e promotor de ambientes psicologicamente seguros. Conclui-se que a integração entre cultura organizacional e motivação configura um diferencial competitivo sustentado, constituindo o verdadeiro DNA emocional das empresas que almejam relevância, longevidade e impacto social positivo. Palavras-chave: cultura organizacional, motivação no trabalho, liderança contemporânea, engajamento, comportamento organizacional. Introdução. A compreensão da cultura organizacional como um sistema de significados compartilhados, valores, crenças e práticas que orientam o comportamento dos membros de uma instituição consolidou-se como um dos eixos centrais do campo do comportamento organizacional. Nesse contexto, a motivação no trabalho emerge como dimensão indissociável, pois traduz o grau de energia, envolvimento e persistência com que indivíduos se engajam em suas atividades e se vinculam aos objetivos organizacionais. A metáfora do DNA emocional das empresas busca expressar essa articulação, sugerindo que a cultura e a motivação formam um núcleo intangível, porém determinante, responsável por influenciar a forma como as organizações pensam, sentem e agem. O problema que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo a cultura organizacional, enquanto DNA emocional, das empresas, influencia a motivação de colaboradores e quais são as implicações disso para a atuação dos líderes contemporâneos em organizações que buscam alto desempenho e sustentabilidade? A questão ganha relevância diante de cenários marcados por alta rotatividade, adoecimento psíquico, precarização de vínculos e demandas crescentes por inovação, inclusão e responsabilidade socioambiental, aspectos amplamente discutidos em relatórios recentes sobre o futuro do trabalho. Estudos divulgados em bases como a Organização Internacional do Trabalho apontam para o aumento de transtornos relacionados ao estresse ocupacional, o que reforça a importância da qualidade da cultura e do clima organizacional na proteção da saúde dos trabalhadores, World Health Organization, 2022. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente a relação entre cultura organizacional e motivação, enfatizando a noção de DNA emocional das empresas de sucesso e apresentando uma proposta de atuação para líderes contemporâneos. Como objetivos específicos, busca-se discutir concepções clássicas e contemporâneas de cultura organizacional e motivação, relacionar diferentes tipologias de cultura a indicadores de engajamento, bem-estar e desempenho, explorar o papel do líder como elemento central na construção e manutenção desse DNA emocional e, por fim, propor recomendações para o fortalecimento de culturas motivadoras, éticas e humanizadas. A justificativa acadêmica do estudo apoia-se na constatação de que, embora a literatura sobre cultura e motivação seja abundante, ainda são necessários trabalhos que integrem essas dimensões em uma perspectiva interdisciplinar, considerando contribuições da psicologia organizacional, da administração, da sociologia, da economia comportamental e da neurociência aplicada ao trabalho. Autores como Schein, 2017, e Hofstede e Minkoff, 2010, evidenciam a profundidade com que a cultura organiza padrões de pensamento e ação nos contextos corporativos. Por sua vez, Herzberg, Mausner e Schneiderman, 2010, Deci e Ryan, 2000, e Locke e Latam, 2002, demonstram o impacto de fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos sobre o desempenho e a satisfação no trabalho.
Além da relevância teórica, o tema possui forte pertinência prática e social. Em um cenário em que empresas disputam talentos em escala global e lidam com fenômenos como o trabalho remoto, a diversidade geracional e cultural e a crescente centralidade do propósito, a compreensão da cultura organizacional como DNA emocional torna-se estratégica. Pesquisas indicam que colaboradores engajados e apoiados em contextos de alta confiança e senso de pertencimento tendem a apresentar maior produtividade, menor intenção de rotatividade e níveis mais elevados de inovação. Baker, Demerout, 2017, HBR Analytics Services, 2021. Assim, refletir sobre a interação entre cultura, motivação e liderança contribui para o aperfeiçoamento de práticas de gestão de pessoas, governança e responsabilidade corporativa. No que diz respeito ao referencial metodológico, este artigo se apoia em revisão de literatura narrativa e integrativa, com busca em bases como Cielo, PubMed, Web of Science, Scopus, Google Scholar e periódicos nacionais indexados na CAPES, priorizando publicações entre 2000 e 2024, sem desconsiderar autores clássicos de referência. A partir desse corpus, desenvolve-se uma análise crítica e comparativa entre diferentes modelos teóricos e evidências empíricas, articulando-as em torno da tese de que a cultura, quando alinhada a práticas de liderança humanizada e motivadora, configura o verdadeiro DNA emocional das empresas de sucesso. DESENVOLVIMENTO. A cultura organizacional, conforme amplamente discutido por Schein, 2017, corresponde a um padrão de pressupostos básicos, inventados, descobertos ou desenvolvidos por determinado grupo, à medida que aprende a lidar com problemas de adaptação externa e integração interna. Tais pressupostos, considerados válidos, são ensinados aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Essa definição evidencia o caráter profundo, histórico e compartilhado da cultura nas organizações, afastando visões reducionistas que a equiparam unicamente a artefatos visíveis, como slogans, normas formais ou elementos estéticos. Hofstede e Minkoff, 2010, ao investigarem dimensões culturais em múltiplos países, destacam como valores coletivos influenciam práticas organizacionais, estilos de liderança e políticas de gestão. A partir de dimensões como distância do poder, aversão à incerteza, individualismo, coletivismo e masculinidade-feminilidade, os autores demonstram que a cultura nacional se imbrica à cultura organizacional, moldando expectativas sobre autoridade, participação, recompensas e reconhecimento. No contexto brasileiro, estudos de Fleury, 1996, e Mota e Caldas, 1997, enfatizam a complexa combinação entre hierarquia, pessoalidade, flexibilidade e criatividade que marcam muitas organizações, o que impacta diretamente as formas de motivar e engajar equipes. A metáfora do DNA emocional das empresas permite articular esse conjunto de valores, normas e práticas com os estados afetivos predominantes no ambiente de trabalho. Embora o termo não possua tradução literal em alguns idiomas, pode ser explicado como o conjunto de características emocionais e relacionais profundas que definem o jeito de ser da organização. Ao se falar em DNA emocional, destaca-se que as empresas não são apenas estruturas técnicas e racionais, mas também espaços carregados de emoções, expectativas, medos, esperanças e conflitos, que influenciam comportamentos individuais e coletivos. Autores como Barsad e O'Neill, 2014, evidenciam que o clima emocional nas equipes pode afetar a cooperação, a criatividade e a performance, reforçando a relevância de se compreender a dimensão afetiva da cultura. A motivação no trabalho, por sua vez, foi inicialmente abordada por teorias de conteúdo, como a hierarquia de necessidades de Maslow, 1970, que propôs uma organização das necessidades humanas em níveis, desde necessidades fisiológicas até autorrealização. Embora amplamente discutida e criticada, essa teoria contribuiu para a compreensão de que o ser humano não é movido apenas por recompensas salariais, mas também por fatores psicológicos e sociais. Herzberg, Mausner e Schneiderman, 2010, ao formular a teoria dos dois fatores, distinguiram entre fatores higiênicos, relacionados ao contexto de trabalho e capazes de evitar insatisfação, e fatores motivacionais, vinculados ao conteúdo do trabalho e associados à satisfação e ao crescimento. Perspectivas contemporâneas, como a teoria da autodeterminação, de Deci e Ryan, 2000, aprofundam a discussão ao enfatizar a importância de três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamentos significativos. Quando essas necessidades são atendidas, os indivíduos tendem a apresentar motivação intrínseca, caracterizada pelo interesse genuíno, pela curiosidade e pelo engajamento voluntário.
Nesse sentido, contextos organizacionais que reforçam o controle excessivo, a vigilância e a punição podem gerar motivação apenas extrínseca, baseada em recompensas e punições, o que tende a produzir efeitos menos sustentáveis em termos de desempenho e bem-estar. A articulação entre cultura organizacional e motivação torna-se mais evidente quando se considera que a cultura define, em grande medida, as condições sob as quais as necessidades básicas dos indivíduos são satisfeitas ou frustradas. Uma cultura de confiança, aprendizado contínuo e reconhecimento tende a favorecer a autonomia, o desenvolvimento de competências e a construção de vínculos positivos, reforçando a motivação intrínseca. Já culturas marcadas por medo, competitividade destrutiva e comunicação autoritária podem contribuir para a desmotivação, o cinismo organizacional e até o adoecimento psíquico. Estudos recentes apontam correlações significativas entre culturas de apoio psicossocial e indicadores de engajamento e bem-estar. Baker, Demerout, 2017, Ulin, Jude, 2003. No contexto brasileiro, pesquisas em organizações públicas e privadas têm evidenciado relações entre cultura organizacional, motivação e desempenho. Bastos et al., 2014, analisam o comprometimento organizacional, mostrando que valores de justiça, participação e respeito estão associados a maiores níveis de vínculo afetivo dos trabalhadores com suas instituições. Ramos e Tavante, 2017, demonstram que políticas de gestão de pessoas baseadas em diálogo, desenvolvimento e reconhecimento tendem a fortalecer o engajamento, mesmo em ambientes de alta pressão por resultados. Esses achados dialogam com investigações internacionais que apontam o engajamento como um estado psicológico positivo, caracterizado por vigor, dedicação e absorção no trabalho. Schaufeli, Baker, 2010. A liderança assume papel central nesse processo, uma vez que líderes ocupam posição privilegiada na interpretação, manutenção e transformação da cultura organizacional. Schein, 2017, destaca que aquilo que o líder sistematicamente presta atenção, mede e recompensa ensina ao grupo o que é realmente importante. Líderes que valorizam apenas metas numéricas e resultados de curto prazo podem, mesmo sem intenção, incentivar condutas antiéticas, competição excessiva e desgaste emocional, afetando negativamente o DNA emocional da organização. Por outro lado, líderes que enfatizam o propósito, a ética, o aprendizado e o cuidado com as pessoas tendem a estimular culturas mais saudáveis e motivadoras. A literatura sobre liderança transformacional e liderança autêntica contribui para essa análise. Bass e Ridio, 2006, descrevem a liderança transformacional como aquela capaz de inspirar e motivar seguidores por meio de uma visão significativa, do estímulo intelectual e da consideração individualizada. Já Avolio e Gardner, 2005, abordam a liderança autêntica como um processo fundado em autoconsciência, transparência, moral internalizada e processamento equilibrado de informações. Em ambas as perspectivas, a relação entre líder e liderados é marcada pela confiança, pelo respeito e pela busca de desenvolvimento mútuo, aspectos decisivos para a constituição de um DNA emocional positivo. Os líderes contemporâneos precisam, portanto, desenvolver competências emocionais e relacionais que lhes permitam atuar como mediadores de conflitos, facilitadores de diálogos e promotores de segurança psicológica. O conceito de segurança psicológica, proposto por Edmondson, 2019, refere-se à percepção compartilhada de que o ambiente é seguro para assumir riscos interpessoais, expressar dúvidas, admitir erros e trazer ideias. Organizações que cultivam esse tipo de clima tendem a apresentar maior capacidade de aprendizagem, inovação e adaptação. Nesse contexto, líderes que escutam ativamente, acolhem a diversidade de perspectivas e reconhecem as contribuições individuais e coletivas fortalecem a motivação e o engajamento. A noção de propósito organizacional também ganha destaque na literatura recente. Estudos indicam que colaboradores que percebem clareza e autenticidade no propósito da organização tendem a apresentar maior vínculo emocional e motivacional, interpretando seu trabalho como significativo para além de ganhos financeiros. Dick, Duff, Steger, 2012. Em outras palavras, o DNA emocional das empresas de sucesso não se restringe a rotinas bem definidas, mas abrange narrativas de sentido que conectam os objetivos organizacionais às expectativas e valores dos indivíduos. No contexto das transformações digitais e das demandas socioambientais globais, empresas que articulam propósito, responsabilidade social e práticas éticas tornam-se mais atrativas para profissionais de diferentes gerações. Cabe ressaltar que a construção de uma cultura organizacional motivadora não é um processo simples ou linear. Ela envolve disputas simbólicas, resistências e contradições. As organizações frequentemente abrigam subculturas, associadas a diferentes áreas, profissões ou níveis hierárquicos, o que pode gerar tensões em torno de valores e práticas. Martin, 2002.
A liderança contemporânea precisa reconhecer essa complexidade, evitando discursos simplificadores que ignoram conflitos estruturais, desigualdades e assimetrias de poder. Assim, a proposta de líderes contemporâneos como agentes do DNA emocional exige a capacidade de lidar com a ambiguidade, praticar a escuta sensível e incentivar a participação de diferentes grupos na definição dos rumos organizacionais. Outro aspecto relevante para a compreensão do DNA emocional das empresas de sucesso diz respeito à gestão das emoções no trabalho. A expressão em língua inglesa emotional labor, traduzida como trabalho emocional, refere-se ao esforço para gerenciar emoções e expressões, de modo a atender às normas da organização ou do papel profissional, Rothschild, 2012. Em linguagem simples, trabalho emocional é o esforço que a pessoa faz para aparentar sentimentos que às vezes não correspondem ao que ela sente de fato, com o objetivo de cumprir expectativas profissionais, como ser sempre gentil com clientes mesmo em situações difíceis. Quando esse trabalho emocional é excessivo ou desprovido de apoio, pode gerar exaustão e distanciamento afetivo. Isso evidencia que as organizações precisam equilibrar as demandas emocionais com condições de suporte, reconhecimento e cuidado. Iniciativas de promoção de saúde mental, programas de bem-estar e políticas de conciliação entre vida profissional e pessoal têm sido apontadas como componentes fundamentais de culturas organizacionais saudáveis. Relatórios recentes destacam que organizações que investem em programas estruturados de saúde mental apresentam reduções expressivas em afastamentos, além de ganhos em produtividade e engajamento, World Economic Forum, 2021. Tais evidências sustentam a tese de que o DNA emocional das empresas de sucesso se manifesta não apenas em discursos, mas em práticas concretas de cuidado, respeito e responsabilidade com as pessoas. Ao se analisar criticamente a literatura, observa-se que autores clássicos e contemporâneos convergem ao afirmar que não existe motivação sustentável em ambientes percebidos como injustos, inseguros ou desrespeitosos. As contribuições de Schein, 2017, Hofstede e Minkoff, 2010, Hesberg, Mausner e Schneiderman, 2010, Deci e Ryan, 2000, e Edmondson, 2019, apontam, em conjunto, para a necessidade de uma visão integrada do fenômeno organizacional, em que cultura, motivação, liderança e bem-estar sejam considerados elementos de um mesmo sistema. O DNA emocional das empresas de sucesso, nessa perspectiva, não é um adorno conceitual, mas a expressão do modo como as organizações estruturam, no dia a dia, relações de trabalho, processos decisórios e políticas de gestão de pessoas. A proposta de líderes contemporâneos delineada neste artigo baseia-se, portanto, em alguns eixos centrais. Em primeiro lugar, a consciência de que a cultura organizacional é construída e reconstruída nas interações cotidianas, de modo que decisões aparentemente técnicas carregam implicações simbólicas e emocionais. Em segundo lugar, a compreensão de que a motivação não pode ser reduzida a incentivos monetários ou programas pontuais, exigindo coerência entre discurso e prática e a criação de condições para o florescimento da motivação intrínseca. Em terceiro lugar, a valorização da escuta ativa, do diálogo e da participação como meios para incorporar diferentes vozes na definição do propósito e das estratégias organizacionais. Em quarto lugar, o compromisso ético com o desenvolvimento das pessoas, a equidade e o cuidado com a saúde integral dos trabalhadores. Esses eixos configuram um modelo de liderança que se afasta de estilos autoritários ou puramente instrumentais, aproximando-se de perspectivas humanistas, colaborativas e orientadas a resultados sustentáveis. A integração entre cultura e motivação, mediada por líderes conscientes de seu papel no DNA emocional da organização, tende a fortalecer não apenas a performance econômica, mas também a legitimidade social e a capacidade de contribuição positiva para a sociedade. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu compreender a cultura organizacional e a motivação como dimensões profundamente interrelacionadas, constituindo o que se denominou de DNA emocional das empresas de sucesso. Partindo de referenciais clássicos e contemporâneos, evidenciou-se que a cultura não se limita a artefatos visíveis, mas envolve pressupostos básicos, valores e significados compartilhados, que orientam percepções, emoções e comportamentos no contexto de trabalho. A motivação, por sua vez, foi abordada a partir de teorias que vão da hierarquia de necessidades à autodeterminação, destacando a relevância de fatores intrínsecos, tais como autonomia, competência percebida e vínculos significativos, para a construção de engajamento sustentável e bem-estar laboral. Os principais achados indicam que culturas organizacionais orientadas a propósito, justiça, aprendizado e cuidado tendem a promover maior motivação e engajamento, contribuindo para resultados superiores em termos de inovação, produtividade e retenção de talentos. Em contraste, ambientes marcados por medo, controle excessivo e ausência de segurança psicológica tendem a gerar desmotivação, adoecimento e comportamentos defensivos.
A literatura revisada reforça que o DNA emocional das organizações não é neutro, ele pode tanto impulsionar quanto limitar o potencial humano e, consequentemente, o desempenho organizacional. O papel do líder contemporâneo emergiu como elemento estratégico nessa dinâmica. Ao atuar como arquiteto de sentidos, mediador emocional e promotor de ambientes seguros para a aprendizagem, o líder contribui de forma decisiva para a configuração do DNA emocional da empresa. A proposta delineada aponta para uma liderança pautada pela autoconsciência, pela ética, pela escuta ativa e pela capacidade de integrar perspectivas diversas na construção do propósito e das práticas organizacionais. Tal liderança exige competências relacionais, sensibilidade às questões de saúde mental e disposição para lidar com a complexidade e a ambiguidade inerentes às organizações. Do ponto de vista prático, recomenda-se que as organizações invistam sistematicamente na avaliação e no desenvolvimento de sua cultura, incluindo diagnósticos participativos, ações de fortalecimento de valores éticos e programas de desenvolvimento de lideranças alinhados a princípios humanistas e orientados a resultados sustentáveis. É fundamental articular políticas de gestão de pessoas que promovam autonomia responsável, reconhecimento, desenvolvimento contínuo e conciliação entre vida profissional e pessoal. A incorporação de iniciativas de promoção de saúde mental e de segurança psicológica deve ser entendida não apenas como um benefício adicional, mas como componente estruturante do DNA emocional da empresa. No âmbito acadêmico, o estudo reforça a necessidade de abordagens interdisciplinares que integrem psicologia organizacional, administração, sociologia, economia comportamental e neurociência, de modo a aprofundar a compreensão dos vínculos entre cultura, motivação, emoções e desempenho. Pesquisas futuras podem explorar empiricamente o conceito de DNA emocional em diferentes tipos de organização e setores econômicos, bem como investigar como variáveis contextuais, como cultura nacional e modelos de governança, influenciam essa dinâmica. Conclui-se que a construção de um DNA emocional saudável e motivador constitui um desafio contínuo, que demanda coerência entre discurso e prática, compromisso ético e visão de longo prazo. Empresas que reconhecem a centralidade da cultura e da motivação como forças estruturantes de sua identidade e de sua capacidade de gerar valor tendem a estar melhor posicionadas para enfrentar incertezas, inovar e contribuir de forma significativa para o desenvolvimento humano e social. Nessa perspectiva, líderes contemporâneos são chamados a assumir uma atuação mais consciente e responsável, entendendo que, ao cuidar do DNA emocional da organização, cuidam também das pessoas que a constroem diariamente. Referências: 1. Avolio, B. J. Gardner, W. L. Authentic Leadership Development, Getting to the Root of Positive Forms of Leadership. The Leadership Quarterly, V. 16, número 3, p. 315 a 338, 2005. 2. Baker, A. B. Demerout, E. Job Demands Resources Theory, Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, V. 22, número 3, p. 273 a 285, 2017. 3. Barsad, S. G. O'Neill, O. A. What's Love Got to Do With It? A Longitudinal Study of the Culture of Companionate Love and Employee and Client Outcomes in a Long-Term Care Setting. Administrative Science Quarterly, V. 59, número 4, p. 551 a 598, 2014. 4. Bays, B. M. Riddle, R. E. Transformational Leadership. 2. Ed. Marrua. Lorenzelbaum, 2006. 5. Bastos, A. V. B. et al. Comprometimento Organizacional, um olhar sobre sua relação com práticas de gestão de pessoas. Revista de Administração Contemporânea, V. 18, número 3, p. 290 a 309, 2014. 6. DC, E. L. Ryan, R. M. D. What, and, Why, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, V. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. 7. Dick, B. J. Duff, R. D. Steger, M. F. Purpose and Meaning in Career Development Applications. The Counseling Psychologist, V. 40, número 4, p. 567 a 591, 2012. 8. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 9. Fleury, M. T. L. O Simbólico nas Relações de Trabalho. Em Mota, F. C. P.
Caldas, M. P. Org. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São Paulo, Atlas, 1997. P. 143 a 161. 10. Hesberg, F. Mausner, B. Schneiderman, B. B. The Motivation to Work. New Brunswick, Transaction Publishers, 2010. 11. HBR Analytics Services. The Impact of Employee Engagement on Performance. Boston, Harvard Business Review Analytics Services, 2021. 12. Hofstede, G. Hofstede, G. J. Minkoff, M. Cultures and Organizations, Software of the Mind. 3. Ed. New York, McGraw-Hill, 2010. 13. Rothschild, A. R. The Managed Heart, Commercialization of Human Feeling. 3. Ed. Berkeley, University of California Press, 2012. 14. Ulin, C. L. Jude, T. A. Job Attitudes, in. Borman, W. C. Eugen, D. R. Klimoski, R. J. ed. Handbook of Psychology, Industrial and Organizational Psychology. Hoboken, Wiley, 2003. P. 255 a 276. 15. Locke, E. A. Latam, G. P. Building a Practical Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, a 35 e Odyssey. American Psychologist, V. 57, número 9, p. 705 a 717, 2002. 16. Martin, J. Organizational Culture, Mapping the Terrain. Thousand Oaks, Sage, 2002. 17. Maslow, A. H. Motivation and Personality. 2. ed. New York, Harper e Row, 1970. 18. Mota, F. C. P. Caldas, M. P. Org. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. São Paulo, Atlas, 1997. 19. Ramos, M. Tavante, M. Liderança Ética e Engajamento dos Funcionários, uma análise em organizações brasileiras. Revista de Administração Mackenzie, V. 18, número 5, p. 17 a 44, 2017. 20. Schaufeli, W. B. Baker, A. B. Defining and Measuring Work Engagement, Bringing Clarity to the Concept. In. BAKKER, A. B. Leiter, M. P. ed. Work Engagement, a Handbook of Essential Theory and Research. New York, Psychology Press, 2010. P. 10 a 24. 21. Shine, E. H. Organizational Culture and Leadership. 5. ed. Hoboken, Wiley, 2017. 22. World Economic Forum. This is why mental health in the workplace matters. Geneva, World Economic Forum, 2021. 23. World Health Organization. World Mental Health Report, Transforming Mental Health for All. Geneva, RU, 2022. 24. Baker, A. B. Albrecht, S. L. Leiter, M. P. Key Questions Regarding Work Engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, V. 20, número 1, p. 4 a 28, 2011. 25. Cavazotti, F. Lemos, A. Gestão de Pessoas, Cultura Organizacional e Inovação, um estudo em empresas brasileiras. Revista de Administração Contemporânea, V. 17, número 4, p. 497 a 517, 2013. 26. Coutinho, M. C. Bendassoli, P. F. Subjetividade, Trabalho e Organização, Ensaios Críticos. São Paulo, Atlas, 2014. 27. Fernandes, E. Zanelli, J. C. Cultura Organizacional, Bem-Estar e Sofrimento no Trabalho. Psicologia, Organizações e Trabalho, V. 9, número 1, p. 1 a 15, 2009. 28. Gondim, S. M. G. Borges Andrade, J. E. Organizational Behavior in Brasil, Trends and Challenges for Research. Revista de Administração de Empresas, V. 48, número 2, p. 12 a 22, 2008. 29. Luz, R. Gestão do Clima Organizacional, Rio de Janeiro, Quality Mark, 2014. 30. Oliveira, A. F. Tamayo, A. Valores Organizacionais e Bem-Estar no Trabalho. Psicologia, Teoria e Pesquisa, V. 20, número 2, p. 145 a 152, 2004. 31. Rosso, B. D. Decas, K. H.
W.R. Zesniewski, A. On the Meaning of Work, A Theoretical Integration and Review. Research in Organizational Behavior, v. 30, p. 91 a 127, 2010. Hashtag Estudando como ou Aprendendo como nunca.